Que Deus me conceda esses últimos desejos: paz e prosperidade para o Brasil. Dom Pedro II. Essas foram as últimas palavras do nosso querido Dom Pedro II em meados de 1889. Bom, e parece que até hoje isso não se realizou, né, pessoal? Essa foi uma breve introdução. Agora eu vou explicar para vocês o porquê o brasileiro não prospera. Para começar, eu vou falar sobre um ponto que eu penso bastante. O brasileiro não prospera porque o sistema muitas vezes recompensa a mediocridade e penaliza a excelência. Bom, se você guardar essa frase na sua memória e for analisar a sociedade em si, for analisar aí na sua rua, essa frase vai entrar em muitas coisas que você vai ver no seu cotidiano. Bom, a maior prova social de que essa frase é verdade é enxergar o Bolsa Família. O governo, ele dá um incentivo para as pessoas que são baixa renda para poder se manter, mas se você começa a trabalhar, ele corta isso. Então é uma forma de te deixar escravo desse sistema e te deixar na mediocridade e te penalizar se você for buscar algo a mais. Então as pessoas, principalmente em regiões mais pobres, elas optam por não trabalhar para não perder o Bolsa Família. E a gente não pode deixar de falar da falta de educação de qualidade e de oportunidades iguais para todo mundo. Um exemplo disso é o cara que passa na federal. Para ele poder estudar na federal, ele não pode trabalhar. Então, se você não vem de uma família que consegue te manter lá, você não pode ir para a federal. Você escolhe um ou outro. Ou eu estudo ou eu trabalho. Então, se eu não estou trabalhando, eu não tenho dinheiro para me sustentar. Então, consequentemente, eu preciso de alguém da minha família para me sustentar nesse tempo. Muitas das vezes, a pessoa que não trabalha, ela acaba ficando acomodada. Então, é onde você vê lá o cara da USP ser esquerdista, ele defender vários fatores que, se com certeza ele trabalhasse desde novo, ele não iria defender. Agora, o terceiro fator é a corrupção endêmica que tem aqui no Brasil e o tanto que a burocracia sufoca o empreendedorismo aqui no Brasil. Com isso, elimina o crescimento aqui do nosso país. Um país que não empreende é um país fadado ao fracasso. Por quê? Se a gente não empreende, se a gente não tem uma população empreendedora, eles são reféns de uma pequena quantidade de empresas. Se essas empresas resolvem sair do nosso país e ir para outro que dá um incentivo econômico melhor, acabou o país. Vai ficar todo mundo desempregado e sem dinheiro. Quantas pessoas hoje você conhece que já pensaram em empreender, mas desistiram por conta da burocracia que é para empreender aqui no Brasil? Você precisa de um monte de coisas desnecessárias que só burocratiza para a pessoa estar empreendendo, sem contar o tanto que é arriscado. A gente está falando de um país onde tem uma das maiores taxas de juro no mundo. Então, o cara, para ele começar a trabalhar, se ele pega um empréstimo, o empreendimento dele tem que render muito mais que a taxa de juros do país, que já é muito alta. Então a maioria dos projetos não funciona. Por quê? Porque ele não consegue superar a taxa de juros base do nosso país. Agora, esse ponto vai ser para o pessoal que mora lá na favela e muitas das vezes não vê esperança para conseguir sair de lá. Que é o brasileiro, ele luta contra um cenário onde a desigualdade e a falta de acesso a recursos básicos criam um ciclo difícil de se quebrar. O cara que veio lá da favela, para ele começar a trabalhar em uma vida honesta, ele tem que pegar dois ônibus, ficar 2 horas em transporte, se ele mora em uma capital, para receber um salário de 1.800. Isso daí, se ele conseguir um salário bom, tá, pessoal? Ele não tem acesso a escolas boas porque ele mora na periferia e as escolas
boas só ficam lá no centrão e são muito caras as mensalidades. Depois que ele termina de trabalhar, o que que acontece? Ele precisa de pegar um transporte de mais 2 horas para chegar em sua casa. Ele já chega cansado, morto, esgotado. Como que ele vai ter tempo para pensar em uma maneira para sair daquele sistema, se ele não tem acesso aos recursos mínimos para isso? Quer ter uma faculdade digna, quer ter um estudo de qualidade, quer ter tempo para correr atrás. Então fica muito difícil, pessoal, sair dessa situação. Agora vamos falar de outro ponto que a maioria das pessoas já viram, que é o apadrinhamento que existe aqui no nosso país. Até em empresas muito grandes aqui existe o apadrinhamento, no governo principalmente. Então o brasileiro não prospera porque muitas das vezes o mérito é substituído pelo favorecimento e a competência é sufocada pela politicagem. Quantas das vezes vocês já viram uma pessoa que ela é muito dedicada, muito esforçada, ela tem qualidades muito melhores que outra pessoa, mas a pessoa que é promovida é uma pessoa que é mais chegada do chefe? Isso acontece muito aqui no nosso país. Outro ponto é o prefeito. Quando o prefeito é eleito, ele vai colocar as pessoas lá não pela competência, e sim pelo apadrinhamento. Se é um conhecido dele, se é um sobrinho, um primo, um amigo dele. E isso faz com que o país não prospere, porque a gente deixa de lado as competências da pessoa para selecionar e coloca o apadrinhamento nesse lugar. Então isso daí sufoca. Então fica muito difícil, pessoal, de você conseguir se manter num sistema desse. Sem contar que a principal causa de você ser pobre hoje, se você trabalha desde cedo, é a CLT, que metade do seu salário vai para o pagamento de impostos. Você já parou para pensar que o seu salário hoje seria muito maior se não existisse a CLT? É, ele te dá uma falsa sensação que você está tendo benefícios, que no caso é o 13º, que é as férias, mas o empresário, ele já contabiliza tudo isso antes de contratar uma pessoa. Então, o seu 13º já está calculado no salário que você vai receber durante esse tempo. Se era para o empresário te pagar 5.000 por mês e ele sabe que no final do ano ele vai ter que pagar, e ele sabe que vai ter que te pagar o 13º, o que que ele vai fazer? Ele vai diluir isso nos outros 12 meses. Então, o seu salário vai cair para 4.500 para ele conseguir fazer esse ajuste de cálculo e nos gastos da empresa. Sem contar que se vocês derem um Google aí, pessoal, vocês vão ver que o empresário, se ele paga 2.000 para a pessoa todos os meses, esse funcionário está saindo por 4.000 por conta de INSS, contribuição, FGTS, tudo que o empresário tem que pagar a mais, que vai para o governo e não vai para o seu bolso. E desde novo a gente é criado e é implantado na nossa cabeça que é o patrão, que é o empresário, que é o malvadão da história, sendo que o empresário ele só quer prosperar cada vez mais e ele está empregando gente. Se não existisse o empresário, como que a gente teria emprego? O grande vilão é a sanguessuga que está sempre lá querendo morder uma fatia do que você vai ganhar, do que você vai receber, e assim vai virando um ciclo infinito. Mas por que que a gente está falando do Brasil? Ah, mas nos outros países é a mesma coisa. Nos outros países, é lógico que tem imposto, mas esse imposto não é igual aqui no Brasil, que você paga um imposto e não vê nada voltando para você, porque a maioria dos nossos hospitais, das nossas escolas, de basicamente todos os serviços públicos que são oferecidos para a nossa sociedade são serviços medíocres por conta da corrupção que ocorre no nosso país. E sinceramente, pessoal, você vê que não tem mais solução.
as pessoas que tentam ir contra o sistema acabam virando cadelinha dele. Então, pessoal, esquece o sistema. Começa a focar nas coisas que vão conseguir fazer você sair dessa jogatina e parar de ficar dependente de quem não tá nem aí para você. Então, pessoal, desiste de ficar querendo mudar o sistema, mudar como isso é e começa a enxergar quais os caminhos que você consegue passar para poder fugir desse sistema. Eu encontrei a internet. Então, o porquê que eu encontrei a internet e vi isso como uma forma de sair do sistema. A gente vê muito guru da internet vendendo sonhos, mostrando uma vida de luxo, com carros, com tudo mais, que é um mundo ilusório. Mas no fundo, a gente sabe que isso tem um pouco de verdade, pessoal, porque a internet te dá escala. Então, se você é um bom comunicador e vende uma mentoria para conseguir ensinar as pessoas a se tornarem um bom locutor também. Se você fosse fazer isso na sua cidade, você estaria muito restrito, você não conseguiria atender muitas pessoas. Agora, aqui na internet, você consegue oferecer isso para milhares de pessoas e com um preço muito mais acessível, porque você não precisa de alugar uma estrutura, você não precisa de fechar uma sala, você pode gravar um curso passando os seus conhecimentos. E é dessa forma que a maioria das pessoas na internet hoje estão faturando muito. Então, pessoal, essa foi a minha contribuição aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se esse vídeo agregou pelo menos um pouquinho aí na sua vida, compartilha, deixa o like e, pessoal, aqui tá aberto para comentários, tá? Podem discutir aí à vontade. E comenta a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, fui!